No Rio de Janeiro, o mandante era o Botafogo, mas quem fez a festa foi a torcida do Flamengo. 3-0 diante do Fogão do Davide Ancelotti, o jovem filho do técnico da seleção. Também não teve uma boa semana até aqui, hein? A gente vai até o Newton Santos, onde a nossa Jéssica Dias já está aqui na janela da verdade para falar mais desse clássico com uma vitória, olha, forte, pesada, consistente do Flamengo. Tudo bem, Jéssica? Tudo bom, Napoleão? Um abraço para você, para o Ivan, para todo mundo que acompanha o programa. Um resultado importantíssimo para o Flamengo nas suas pretensões de conquista do título do Campeonato Brasileiro, principalmente porque o Palmeiras também fez a parte dele, né? O jogo aqui começou 30 minutos depois da partida iniciada do Verdão e a gente acompanhava aqui não só o desempenho do Flamengo diante do Botafogo, mas também o outro jogo que estava rolando, porque agora, reta final de campeonato, as coisas começam a funilar e o Flamengo, né, tinha essa pressão de ter perdido a liderança do Campeonato Brasileiro para a equipe do Palmeiras, precisava desse resultado diante do Botafogo, aqui no estádio Newton Santos, na casa, né, da equipe alvinegra, então jogando no gramado sintético, tinha toda essa questão envolvendo, o De La Cruz, por exemplo, não veio para o jogo pelo lado do Flamengo, porque foi poupado dessa grama sintética, o Flamengo também estava sem o Saul, por conta de dores que ele vem sentindo no calcanhar. Então, o Felipe Luiz, ele mandou a campo que ele considerava de melhor, né? Um meio campo ali com o Jorginho, com o Everton Araújo, e viu do outro lado a equipe do Botafogo também bem remendada. Depois dessa data FIFA, né? O Botafogo, antes mesmo da paralisação do Campeonato Brasileiro, já vinha de uma derrota para a equipe do Internacional. E aí, no meio da data FIFA, perdeu o Caio Pantaleão. Hoje, mais uma vez, o Marçal jogou improvisado na zaga ao lado do Barbosa. Perdeu também o Montoro, que estava com a seleção argentina sub-20. Então, um Botafogo com mudanças também, que entrou em campo, o Newton estava suspenso. Então, o início de jogo ficou ali um pouco frio, né? A gente tinha uma impressão de que se caminhava para o final do primeiro tempo, até mesmo com 0-0, até que o gol do Flamengo sai dos pés do Pedro aos 40 minutos da primeira etapa e deu uma reacendida não só na equipe rubro-negra, mas também como na partida. Na volta para o intervalo, o Botafogo até esboçou uma reação, teve boas oportunidades, finalizações, mas aí lá na frente o Arthur Cabral perdeu o que poderia ser a melhor chance de empate da equipe do Botafogo na partida. Logo na sequência, ele passou a ser vaiado pelo torcedor aqui no estádio Newton Santos e foi substituído pelo Davide Ancelotti com menos de 10 minutos do segundo tempo. O Cris Ramos entrou no ataque do Botafogo, mas não o suficiente para conseguir, de fato, balançar as redes, levar mais perigo ao gol, né, a meta do goleiro Rossi, e, em contrapartida, o Flamengo, então, também começou a mexer, né, o técnico Felipe Luiz, promovendo mudanças na equipe, conseguindo chegar ao segundo gol com o Luiz Araújo, e na sequência, depois, mais mudanças, o Carrascal entra no campo de jogo, junto também o Plata, e o Plata, no primeiro lance dele, primeiro toque na bola, ele recebe um passe ali do Carrascal que deixou o Cuiabano no chão, conseguiu desbancar, né, essa marcação da lateral esquerda do Botafogo, promovendo o passe, e aí o Plata vai lá e empurra para o fundo da rede, o que foi o terceiro gol da equipe do Flamengo no jogo. Hoje aqui nós não tivemos um grande público, até por conta dessa oscilação da equipe do Botafogo, né? Houve uma grande promoção de ingressos, o sócio-torcedor que comprava um, poderia trazer mais 2 convidados, mas ainda assim os bilhetes não foram esgotados, 22 mil torcedores estiveram aqui presentes. O Botafogo deu uma estacionada na tabela de classificação com 43 pontos somados e o Flamengo foi a 58 pontos. Tem um jogo a menos, né? Mas o Palmeiras também tem. E aí, no próximo final de semana, o grande jogo clássico. O Flamengo vai receber o Palmeiras no Maracanã. No jogo de hoje, o Jorginho e o Arrascaeta estavam pendurados e ficaram quietinhos, sem reclamação, porque não queriam ficar suspensos, né? Evidentemente, para essa final antecipada aí do campeonato que vai acontecer no domingo. Então, os dois à disposição do treinador também para esse confronto diante do Palmeiras, enquanto o Botafogo enfrenta o Ceará no Castelão. Então, no final do jogo, vaias não só para o técnico Davide Ancelotti, mas também para o time do Botafogo, que foi chamado de time sem vergonha das arquibancadas, e do lado da torcida do Flamengo, um alívio, festa também, torcedor inclusive que ainda permanece por aqui aguardando toda a saída do torcedor alvinegro. Napoleão.
O Ivan está com a gente aqui, Jéssica. Ele também tem uma pergunta para fazer a você. Eu quero saber da Jéssica, ela que vive o dia a dia, né, dos clubes cariocas, conhece como poucos, né, os bastidores ali desses times. Jéssica, com essa derrota, o David Ancelotti corre risco, balança no cargo? Pois é, o Botafogo, nesse momento, né, só tem a questão da disputa do Campeonato Brasileiro pela frente. E conseguiu até uma vaga na Copa do Brasil com as mudanças que o Brasileirão acabou sofrendo, né? Recentemente, a CBF informou que mudanças aconteceriam e o Botafogo conseguiu essa vaga para a Copa do Brasil. Mas o torcedor já vinha bem satisfeito. Em contrapartida, o Textor, que também está numa situação bem desconfortável no cargo de CEO da SAF do Botafogo, segue afirmando, ou até mesmo antes do final desse jogo, seguiria afirmando que o David Ancelotti estava sendo mantido no cargo. O David, ele tem tido muitas questões de departamento médico para lidar, né? O Caio Pantaleão foi a última, não joga mais nessa temporada. O Montoro também não joga mais nessa temporada porque sofreu uma fratura na costela enquanto estava a serviço da seleção argentina sub-20. Então, além disso, tem o Neto já por lá, tem o Bastos. Então, são problemas que, segundo o Textor, fogem da alçada do treinador, porque ele não tem ali todo mundo à disposição, né? Um cardápio de jogadores ali para escalar pelo menos o time que ele considera ideal. Como eu falei, por exemplo, o Marçal hoje foi improvisado na dupla de zaga ao lado do Barbosa. Então, por hora, ou até mesmo antes do final dessa partida, a partida acabou faz pouco tempo, né? A gente não sabe se o Textor, por exemplo, vai passar ali na zona mista e vai falar algo diferente, mas antes desse jogo, ele seguia afirmando que o David Ancelotti estava sendo mantido, né, tendo a confiança dele no cargo de treinador da equipe do Botafogo. Estava prestigiado, como a gente conhece palavra... esse termo aí no futebol, né? O torcedor do Botafogo já está bastante irritado. Jéssica, o Flamengo, então, passou ileso, nenhum cartão, nenhuma suspensão para o jogo contra o Palmeiras. Exatamente, era o Jorginho e o Arrascaeta, nenhum dos dois tomou o cartão. O Flamengo tem um pensamento aí de quem sabe recuperar, né, o Saul para que ele possa estar à disposição para esse confronto. Hoje o Pulgar, ele voltou, o Eric Pulgar, ele voltou a atuar depois de 3 meses tratando uma lesão no metatarso, mas saiu do banco de reservas. O Everton Araújo foi quem começou entre os titulares, mas o Flamengo considera importante demais essa dupla de volância, né? Jorginho e Saul, principalmente pensando-se em um adversário como a equipe do Palmeiras. E aí a ideia é poder ter esse jogador à disposição. O Alan, né, também estava sentindo uma situação de desconforto no pé, pode voltar ou não, vai depender muito desse tempo ainda que o Flamengo tem de preparação até o jogo contra o Palmeiras. E o De La Cruz, que hoje só foi poupado porque era grama sintética, volta e fica à disposição do treinador. Então é um Flamengo quase 100% ali para o Felipe Luiz escalar e enfrentar aí o Verdão no Maracanã. Valeu, Jéssica Dias, ao vivo com a gente no Newton Santos, trazendo os detalhes dessa forte vitória do Flamengo, robusta, encorpada, 3-0 em cima do Botafogo. Eu acho que você foi já na mosca na história do Ancelotti, mas vamos falar um pouco mais de Flamengo e Palmeiras. Antes de mostrarmos os gols da vitória do Palmeiras, o Flamengo ganhou o direito de entrar em campo com a mesma distância que está para o Palmeiras, ainda que saiba que se ganhar não passa, né? Porque a vantagem do Palmeiras de uma vitória. Como é que você vê uma arrancada para um outro jogo importante de final, um 3-0 num clássico? Claro que chega com muito mais confiança, chega com moral, chega grande para um jogo desse tamanho e um jogo que para muita gente pode ser a definição do título brasileiro. Você acha que é uma final antecipada, não? Não, eu acho que não. Eu acho que ainda tem muita lenha para queimar aí, tem água ainda para passar embaixo dessa ponte. Não vejo como uma final antecipada, mas vejo que o vencedor desse jogo dá um passo importante, porque vai ganhar uma confiança ainda maior. O Palmeiras vive um grande momento e a gente vai mostrar aí os lances, os gols, como o Flamengo, que mesmo oscilando, tem um grande elenco. Hoje, poupando jogadores, passou fácil pelo Botafogo. Então, dá para imaginar um grande clássico, um grande jogo e totalmente aberto. Não vejo um favorito direto para esse jogo. Mesmo o Flamengo jogando no Maracanã, certeza de casa cheia, lotado, bem diferente de hoje. É uma pena a gente assistir um Botafogo e Flamengo com pouco mais de 20 mil torcedores no estádio, mas entendo que é um jogo que pode mostrar ali quem realmente se aproxima mais do título. Ambos com um jogo a menos que a maioria das equipes. Nós chegamos à 28ª rodada
mas Flamengo e Palmeiras têm 27 jogos. Estes jogos dos dois são, para o Flamengo, o Sport e para o Palmeiras, o Juventude. Acho que se um olhar para o outro e falar assim, vai perder ponto, vai perder... Esses jogos não... Difícil. Pode acontecer porque o futebol é daquele jeito, né? E o Cruzeiro que vai assistindo de trás na expectativa de talvez ainda buscar uma arrancada, mas este jogo a menos, essa distância de pontos já complica, tudo indica que Palmeiras e Flamengo realmente vão decidir. Você sabe, Ivan, que, claro, para o Flamengo, vencer o jogo significa empatar em pontos e ficar atrás dos critérios, então a competição fica aberta. Sim. Mas se o Palmeiras abrir 6 pontos e 2 vitórias a mais, olha... Não, fica difícil, porque a gente já começa a entrar nas últimas 10 rodadas da competição. 2 vitórias a mais, 6 pontos à frente, joga uma pressão enorme para cima do Flamengo, e claro que o contrário também. O Palmeiras dá uma tropeçada contra o Juventude, o que é pouco provável. Mas é futebol, como a gente falou aqui, tudo pode acontecer. Mas a tendência é que se o Palmeiras vence o Flamengo lá no Maracanã, aí realmente o Flamengo começa a ter mais dificuldades aí em sonhar com o título. Ainda sobre classificação, o Botafogo já vê o Mirassol abrir 6 pontos nessa briga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, hein? E o Mirassol, uma baita de uma surpresa, agradabilíssima, passando hoje pelo Internacional. E vai dificultando ainda mais a história do Botafogo. São 2 derrotas consecutivas. E no Campeonato Brasileiro, se você ganha 2, você começa a ter um pouco de folga, perde 2, você começa a se preocupar, né? Então é um campeonato que 2 vitórias ou 2 derrotas podem definir muito a tua situação dentro do campeonato. Que bela atuação também do Pedro, né? Abrindo o placar, dando assistência. O Flamengo realmente é uma equipe com vários elenco, né? Vários jogadores com muito recurso, né? Elenco é fundamental no futebol brasileiro e claro que talvez se a gente for olhar elenco, o Flamengo tem até um elenco mais recheado que o Palmeiras. Claro que o Palmeiras tem o outro lado da sequência, do Abel, de conhecimento, de trabalho, que é um trabalho longo de quase 5 anos, enquanto o Felipe Luiz ainda dá para dizer que é um início ainda de um trabalho, né? Apesar de já ter conquistado 3 títulos como treinador, mas ainda está longe, né, do trabalho do Abel, mas tem elenco. Então, hoje eu não posso, vou poupar um jogador porque ele está para precaver ali uma lesão no joelho, ele pode. O outro por isso, o outro, sabe, assim, hoje ele deixou fora o Dela Cruz. Então, assim, é o resultado, claro, de um trabalho da diretoria, de um trabalho da comissão técnica, e um time que é bem reforçado, um time que tem opções. Você tem um Plata no banco, você tem o Carrascal. É fácil. Bem mais fácil trabalhar. É uma seleção sul-americana, né? É bem mais fácil trabalhar. Aliás, a gente vai ver mudanças que os técnicos fizeram ao longo do jogo. E isso que o Ivan está falando fica ainda mais claro, né? Quando a gente percebe as opções que o Felipe Luiz tem em relação ao banco do Flamengo. Só que antes disso, o José Botto está dando entrevista. Opa! Acaba de sair. Então a gente vai recuperar o trecho do que ele falou ali e vamos entender por que é que o José Botto falou rapidamente assim, se ele demonstrou alguma irritação, será? Né? Pode ser que ele estivesse ali falando algo que já tem a ver com o duelo com o Palmeiras no fim de semana. Então vamos lá, vamos com as mudanças de Botafogo e Flamengo ao longo desses 90 minutos. Falávamos aqui do elenco do Flamengo, né? Um elenco estrelado, um elenco com cara de seleção sul-americana. E isso fica evidente também nas mudanças. O Botafogo, que ganhou ano passado a Libertadores e o Brasileirão, o elenco não está à altura do desafio de você repetir o feito, né? O Botafogo perdeu bons jogadores e não repôs na mesma altura desses jogadores que saíram. E isso é um problema, porque muitas vezes você vai repor a peça, mas você não repõe na qualidade. Eu acho que esse talvez tenha sido um grande erro do Botafogo, não repôs com as mesmas qualidades daqueles que saíram. E também uma demora na escolha de técnico, treinador, depois a troca, né? O Renato Paiva deixa a equipe depois, logo durante o Mundial de Clubes, com a eliminação, né, para o Palmeiras, e aí o David Ancelotti chega e a coisa não parece evoluir, hein? E é difícil porque o Ancelotti, mesmo sendo um cara bem preparado, apesar de jovem, você entender o futebol brasileiro, você conhecer o teu elenco, você conhecer as peças, isso leva tempo, né? O futebol demanda tempo de conhecimento de elenco, do que você pode extrair de um jogador ou de outro, e isso faz realmente muita diferença. E claro que ele já tem isso na mão,
mas ainda não tem todas as condições aí à disposição. Não, olha o que fizeram aí Botafogo e Flamengo neste jogo, os técnicos especialmente, né? O Botafogo lançou a campo o Cris Ramos no lugar do Arthur Cabral. A Jéssica descreveu que ele até teve uma chance, mas não marcou. Saiu o Arthur, entrou o Jefinho, saiu o Savarino, entrou o Joaquim Correia e saiu o Santi Rodrigues, entrou o Matheus Martins, que talvez seja aquele que realmente fez a maior distância entre o titular e o reserva, né? Não é que seja um mau jogador, mas o Santi Rodrigues é um ótimo jogador. Não mexeu na defesa o Ancelotti. Terminou o jogo como começou em relação aos seus marcadores. Do outro lado, sai o Pedro, que fez gol, entra o Plata, que faz gol. Samuel Lino saiu, deu lugar ao Cebolinha, que se machucou, então o Felipe teve que mexer também numa mexida, e entrou o Michael. Vejam vocês. Michael estava na bronca que não era relacionado. É um jogador que teve destaque na passagem daquele Flamengo espetacular de 19, 20, né, até chegar ao título da Libertadores de 22, e vai para o futebol árabe e volta, e a gente olha assim, fala, cadê o Michel? Ninguém lembra, né? É um elenco com muitas opções. Você citou o Carrascal, entrou no lugar do Arrascaeta, e o retorno também, como a Jéssica destacou ali, do Eric Pulgar, no lugar do Everton Araújo. Foram essas as mudanças. Então, a gente percebe a mudança de qualidade ali, né? Quando você olha que entra um Carrascal, entra um Pulgar, entra um Plata, mesmo o Cebolinha é um jogador que se machuca muito, né? Ele tem um problema na carreira dele de muitas lesões. E aí entra o Michael, que vinha meio que reclamando de perder espaço, até ventilando a possibilidade de deixar o Flamengo, mas está no elenco. E é o tal do elenco recheado. Uma hora a oportunidade surge. É isso. E, enfim, o Flamengo vai seguir com este elenco aí, buscando ainda alcançar o Palmeiras. O destaque dos nossos amigos do SofaScore, o site que acompanha estatísticas e dados do futebol, ficou para o Pedro. Pedro marcou um gol, deu uma assistência, finalizou a que fez, né? E deu um passe decisivo, ficou com uma nota 8.4, movimentação de camisa 9, hein, Ivan? Quase 100%, né? De tudo que ele tentou, ele conseguiu. Né? Fez um gol, deu uma assistência, finalização, então assim, ele teve uma performance muito, muito boa, alguns na questão de duelos ali, mas até ganhou mais do que perdeu. Acho que fica com uma nota realmente bem merecida ali o Pedro. Que é um baita jogador, né?